Gênero, número e grau, e vou fazer aqui uma reflexão. Vamos voltar no tempo. Onde que o Sérgio Moro apareceu para a mídia? Tratando-se de casos de corrupção. Banestado. Sérgio Moro foi o juiz do caso Banestado, aquele das contas CC5, essas contas que abasteciam a tramitação de dinheiro para fora do país, que envolvia muitos ministros de várias instituições, e não sou eu que estou falando, está na história, é só você pesquisar. Gênero, número e grau, e vou fazer aqui uma reflexão. Vamos voltar no tempo. Onde que o Sérgio Moro apareceu para a mídia? Tratando-se de casos de corrupção. Banestado. Sérgio Moro foi o juiz do caso Banestado, aquele das contas CC5, essas contas que abasteciam a tramitação de dinheiro para fora do país, que envolvia muitos ministros de várias instituições, e não sou eu que estou falando, está na história, é só você pesquisar. O mesmo Sérgio Moro foi o juiz que julgou o Dilma, desinelegível, que está aí agora ferrando com todo mundo, e que não discutiu a competência no início do processo. E por que eu estou dizendo isso? Porque colegas meus atuaram no caso. Dr. Márcio Engelberg, um deles, e discutiu, tentou pelo menos, por 4 vezes discutir a competência. E simplesmente o Sérgio Moro não respondeu. Para tentar dar a imaginação que tinha precluído o direito. E aí, quando volta, aparece o momento oportuno de trazer de volta a questão da competência. Ela é trazida de volta pelo STF como que por um milagre. Ora, meus amigos, as pessoas no Brasil, infelizmente, que cometem algum tipo de facilitação, eu não vou falar outro termo para não receber processo, nem deixar o Pavinato receber processo, eles não caem para baixo. Você não percebeu? Ele deixou a magistratura, e onde ele está? 20 anos de magistratura. Ele é senador da República. Ele não caiu para baixo. E já falei aqui, a ação que tem contra ele pela cassação do mandato como senador pelo estado do Paraná é uma ação que fala em excessivo, gritante, né, de teto de campanha para senador. E mais, volta a dizer aqui uma coisa que o TSE... Depois que ele fez aquela sabatina do Dino, o senhor vai continuar com o Twitter? Né? Depois dessa sabatina, que todo mundo achava, ó, o primeiro juiz a estar no... um juiz, né, estrela, está no Senado, porque o Dino também era juiz federal, e foi do Senado. Mas ele pergunta isso, por quê? Para ele não ser cassado, porque o Deltan ilegalmente foi cassado, o Sérgio Moro não. E tem nesses autos questões que nunca foram respondidas, como notas de palestras que ele recebeu regiamente, mas só recebeu a palestra, porque palestra mesmo ele não deu. Dinheiro do fundo partidário, que é dinheiro do pagador de imposto. E ele chegou a ser... Você lembra que ele estava rodando o Brasil, o Moro, como candidato presidenciável do partido Podemos? E aí também recebeu dinheiro, ele foi trocando de partido e no final das contas ele acabou até tirando a vaga do Senado do Paulo Martins, que seria bem melhor na minha visão. E o Moro, vamos lembrar que o mandato de senador tem 8 anos, então nessa próxima eleição ele está tranquilíssimo, ele tem mais 4 nesse mandato de 8 anos para ele ficar. Mas aparenta essa cortina de fumaça do Collor, aparenta ser uma cortina de fumaça e um precedente ao mesmo tempo. Como ele veio, ele esfriou outros casos, deu uma esfriada, mas criou precedente para o Jair Bolsonaro, como você falou. A gente sempre fala do Moro, que ele foi tratado como herói. Eu não conheço nenhum jurista, nenhum advogado sério que chancele o que o Moro fazia na Lava Jato. Muitos apontavam à época, em minoria, falando, ó, tem barbeiragem aí, tem bastante barbeiragem, uma hora vai estourar. Não adianta a gente ficar aplaudindo porque é contra o Lula, que uma hora isso aí vai estar na cara que vai ser anulado. É o mesmo caso de agora, a diferença é que agora está tudo no... E aí você vê o jurista que presta porque é aquele que mantém a sua posição jurídica. Não muda. Esses anti-Lava Jato, tem muitos desse grupo, que é Prerro, enfim, que hoje silenciam essas nulidades, todos esses absurdos que vem acontecendo por interesse, por ter cargos no governo, por exemplo, a presidência dos Correios, que está vinculada a um cargo do Prerro ou Prerro-Cocô, como queiram. Você veja, que tem gente que acredita, porque a gente tem uma audiência boa, fiel aqui, né? Quantos nós somos no X agora, Alemão?
Nós somos 4 mil telas no X e somos 29 mil telas no YouTube. Enquanto isso, a concorrência do horário não tem 3.500, tá? Mas tem gente que fica aqui no chat, por exemplo, que você vê que não entende nada. Tem um sujeito aqui, eu tenho pena, porque a pessoa, você vê que ela tá falando sério. O nickname dela no chat é Orbras. É um nickname não binário, né? Não sei se é homem ou se é mulher. Mas o não binário aqui, Orbras, ele tá meia hora falando. Porque tem um tantã aqui, tem um estúpido que ele faz 1 hora e 10 minutos que ele tá gritando que o programa tá chato. Fala, filho, o Capês tá na Jovem Pan, vai lá ver. O que você está fazendo aqui? O tal de Tinho. Esse é corno mesmo, Tinho. Tinho, né? Deve ser Tinho do verbo ter, ainda eu Tinho. Não é. Agora, o Orbras eu tenho pena. Porque o Orbras, ele tá achando que, olha que vergonha, defendendo o Collor e atacando a Lava Jato. Não, a gente tá descredibilizando o STF. Esta que é a verdade. Quem acabou, não é atacando a Lava Jato morreu. Quem acabou com a Lava Jato? O STF. Que mudou de ideia, Exato. Né? Ele mudou de ideia, o STF. E agora o STF só não acabou com a Lava Jato por causa do Collor. Porque todos os outros políticos estão aí. Fábrica de inocente. Só fazer um adendo. Descredibilizando o STF. É defendendo o STF daqueles que tomaram os ministros, os sequestradores rotulados de ministros do STF que está sequestrado por esses senhores que não tem lógica. Eles não são a instituição, né? Como eles gostam de dizer. Me criticar é criticar a instituição. Não, eles não são a instituição. Você sabe que tem uma figura na teoria do direito que se chama preclusão lógico-argumentativa. Se você, dentro de um caso, é um juiz ou um promotor, você ocupa um cargo jurisdicional, se você defendeu uma tese e não mudou nada de prova, por exemplo, as provas contra o Collor nasceram das provas colhidas pela Força Tarefa Lava Jato em Curitiba, com aval do juiz Sérgio Moro, é o mesmo nascedouro. Quando você advoga uma tese jurídica, sendo juiz ou promotor, se aquela tese precluiu, ou seja, não cabe mais você falar sobre aquelas provas que já foram apresentadas, uma vez que os juízes que estão ocupando o que eu chamo de hoje de MSTF, porque está ocupado, invadido, igual terra por sem terra, eles não podem fazer uma inversão do argumento, afrontando a lógica, a lógica formal, simples. Um enunciado a partir de proposições verdadeiras, porque verificáveis na própria coisa e elencados de forma não contraditória, simples. Agora, por causa do Collor, eles inverteram tudo. Então, assim, existem, né? Como é que posso dizer, professor, aquela palavra, filigranas, detalhes tão pequenos de nós dois que são coisas muito grandes para esquecer. Né? Alguém? Deus não deve ficar vendo que já está na direção da cadeia. Só dá mais um passo. É surreal, né? É surreal, realmente. Agora, a gente não está falando mal nem do Sérgio Moro, porque falar a verdade não é falar mal, né? Você trazer fatos. Você trazer as verdades baseadas nos fatos. Os fatos estão todos aí. Vai olhar a história, vai olhar o que aconteceu desde o começo, como eu disse, Banestado, quais eram os partidos envolvidos, se teve gente presa do lado de lá, por que não foi presa, né? Começa a verificar essas coisas. Aí do outro lado, ele passou e prendeu pessoas de um determinado grupo político. E aí ele cai para cima, começa a fazer as suas abstrações, você vai entender. De Deus, só para fazer um deboche. Hoje em dia não tem coisa mais criminosa do que a verdade. Basta ver o que vocês estão sendo perseguidos. É verdade. Sim. Desculpa. Imagina. E aí, na questão do STF, a gente tem que sempre lembrar, a instituição não foi preservada. As pessoas tomaram a instituição para si. Essa é a diferença. Então você não pode entender simplesmente que determinada decisão está certa. Olha só esse caso do Collor, que é com o que eu quero concluir. Ele recebeu, isso eu soube do amigo, daquele amigo do meu pai, que foi longe demais. É melhor você parar. Foi longe demais. Agora deixa eu falar E aí ele retroagiu, falou, vai para casa.
deixa do jeito que tá e vamos jogar uma cortina de fumaça loguinho em cima. Quem foi longe demais aqui foi aqui, ó, tem um povo do chat aqui, Carlos Alberto, que não é o de Nóbrega. Carlos Alberto, né, ele ficando irritado com o Orbras, né, que está aqui azucrinando o nosso chat ao vivo, ele fala assim, será que este Orbras queima a rosca? Eu respondo para você, Carlos Alberto, não queima não. Porque se queimasse, não seria chato, seria uma pessoa legal, bacana como eu. Tá bom? Quer alguma coisa, doutora Ana Paula, do vôlei? Só para pôr um parênteses, o que o Collor fez, diante do que nós temos aí, não é quase nada, né? É fichinha. Com listinha. É uma listinha. Eu lembro que quando queriam prender o Collor, logo depois do impeachment, não sei se o impeachment dele foi legal, porque ele renunciou alguns segundos antes. Mas o STF, o STF da época, né, disse que valeu. Disse que valeu, tudo bem. Houve. Mas naquela época, logo depois que surgiu o PT, alguns analistas faziam comparações do que o Collor fez ao que o PT estava fazendo, como se fosse, por favor, é apenas uma comparação, não estou dizendo nenhum de vocês está fazendo isso. Seja corrupção, mas o Collor é como se ele atuasse como um indivíduo aí na Praça da Sé, correndo atrás de um, pegando uma coisa de um e de outro. O que o PT fez foi a instauração de uma indústria desses para gerenciar indivíduos que estariam na Praça da Sé e nos demais praças pelo Brasil. É essa a diferença. Então, o Collor é isso aqui, perto do que eles fizeram. Não estou dizendo que não deve ser punido. Acho que é 20 milhões na notícia, né? Que fala 20, só dos aposentados são 6,2 bilhões. É muito mais do que dos aposentados. Grandeza, 20 milhões é muito mais que 6,2 milhões. A ordem de grandeza é muito desproporcional. Ele não 6 milhões é muito menos. 6 bilhões é muito menos. Né, dentro dos números do STF, do TSE, né, que outubro vem antes de março. Então, 6 bilhões é menos que 20 aqui, milhões. Não tem ninguém defendendo Fernando Collor de Mello, né? Pelo contrário, nós gostaríamos que todas as pessoas que participaram desses esquemas de corrupção, né, fossem punidos. Mas tivemos situações dentro da Operação Lava Jato que, quando foi interessante também para alguns ministros do Supremo derrubar, porque já tinham inclusive dado várias decisões dentro da Lava Jato, mas quando foi interessante derrubar, derrubou. Mas nós temos, por exemplo, lá no Peru, a imprensa do Peru, segundo a imprensa do Peru, o nosso presidente é corrupto, segundo a imprensa do Peru, não é? Tudo com base na Operação Lava Jato. O que a gente questiona fizeram uma fábrica de inocentes no STF, inocentaram todo mundo e, com base nas mesmas provas, oriunda das mesmas operações, condenaram e prenderam Collor de Mello, na nossa visão, para abrir um precedente para condenar o presidente Jair Bolsonaro. Agora abriu um precedente para ir para domiciliar. O que é muito... Exatamente. O que é muito bom. E o Moro estava contra. Porque eu sou Agora, teve aí uma movimentação, né? Porque quando o Alexandre de Moraes dá a decisão monocrática e chama o plenário virtual para poder corroborar, o Gilmar Mendes chama para o plenário... Faz direito. Hã? Quando você evoca o nome, você faz sinal da cruz. Tá. O Gilmar Mendes, então, chama para o presencial. E depois ele recua. Eu acho que quando ele recua é porque já estava acertada aí a prisão domiciliar, o que abre um precedente também para o presidente... Ana, manda um beijo para o... E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.